Olá pessoal, aqui é o Alex Marcionita, começando mais um vídeo no canal. A graça de Crestos a todos os irmãos e irmãs. Então, irmãos e irmãs, hoje um vídeo mais reflexivo. Eu gostaria de atualizá-los das minhas últimas pesquisas e estudos. Tá? Então, nos últimos dias, eu estive pesquisando sobre o gnosticismo, tá? Para até mesmo demonstrar que neste canal não temos preconceito com nenhuma vertente de pensamento ou corrente teológica, tá? E até mesmo para conhecer mais um pouco do gnosticismo, porque eu confesso que o meu conhecimento é bastante superficial nessa área. Então, eu utilizo bastante a inteligência artificial para me ajudar nas pesquisas, né? E eu pretendia fazer uma síntese do pensamento gnóstico. Então, sabemos, né, da biblioteca de Nag Hammadi, que é o achado arqueológico de 1945, lá na região do Egito, né? Se eu não me engano é o norte do Egito, essa cidade chamada Nag Hammadi. Então, isso muita gente já está falando, desse gnosticismo cristão do século II, tá? E resumindo, eu cheguei até o Evangelho da Verdade, do gnóstico Valentim, tá? Então eu dei uma lida por cima ali no texto, e tem sim algumas coisas interessantes, mas qual seria a minha crítica ao Valentim e ao seu gnosticismo? Ele é muito focado na questão da gnose, que é o conhecimento. Então parece que os gnósticos, para eles, a gnose é um fim em si mesma. Então assim, não tem a parte da bondade, do amor, do próprio esvaziamento de Crestos, que a gente vê no Evangelho de Lucas e nas cartas de Paulo. Então para eles tudo se resume ao despertar de um estado de ignorância, ao adquirir conhecimento. Então assim, isso é um resumo bem simples da coisa, né? Mas o que me chamou a atenção, e é necessário atualizar vocês dessa questão, é que ali em uma das partes do Evangelho da Verdade, existe ali um parágrafo no qual Valentim, ou então algum discípulo seu que tenha escrito esse texto, ele coloca ali uma contradição entre a plenitude e a incompletude. Então isso aqui seria um dos aspectos do pensamento gnóstico. E a gente sabe que plenitude do grego é pleroma. E incompletude do grego é kenoma. Eu não sei nem se foram os próprios valentinianos que cunharam esta palavra, tá? Não saberia dizer. Eu sei que o kenoma não aparece no Novo Testamento. Ou seja, é uma palavra que nem mesmo fazia parte do imaginário cristão primitivo. Ela vai aparecer especificamente nos textos gnósticos. E só aqui um complemento técnico para o nosso estudo, estes textos gnósticos, a maioria deles foi preservada em copta, a língua copta, que seria o estágio final da língua egípcia naquela época, e aqui eu estou falando do século 3 e 4. Então o copta era a língua egípcia com várias influências do grego, tá? Então assim, eles pegaram inclusive o alfabeto grego
e adicionaram somente algumas letras do alfabeto egípcio. Então, 20% das palavras do copta foram adaptadas da língua grega, ou seja, eram palavras originalmente gregas que foram utilizadas na língua copta. E essa porcentagem é ainda maior em textos teológicos e filosóficos. Por exemplo, eu não tive acesso ao original em copta desses textos gnósticos, mas onde aparece conhecimento era gnose. E a palavra gnose ela é transliterada diretamente do grego. Então este é um exemplo de uma palavra do grego que era usada na língua copta. Tá? Então assim, por que eu estou falando tudo isso? Porque o pleroma, a gente sabe que aparece no original grego do Novo Testamento. E o kenoma seria talvez aí uma invenção dos gnósticos. Porém, se vocês observarem a palavra kenoma, e para quem já acompanha o canal há algum tempo, vocês vão ver que a primeira parte dela, então aqui eu não sei se é um prefixo ou se é um radical, eu não sou bom em gramática, tá? Mas seria keno, tá? A mesma partícula utilizada em kenosis, que é o esvaziamento. Ou seja, o que os gnósticos valentinianos chamavam de incompletude, ou então kenoma, teria uma raiz parecida com a kenosis. E onde encontramos a kenosis no Novo Testamento? Filipenses capítulo 2. O verbo ekenosen, Crestus esvaziou a si mesmo. Né? Eu já tenho vários estudos aqui no canal sobre Filipenses capítulo 2. Então assim, pessoal, me permitam refletir e reflitam aqui comigo. Né? Se os valentinianos enxergavam o kenoma, ou então a própria kenosis, como algo ruim, como a oposição do pleroma, que para eles o pleroma era o céu gnóstico, sabe? A morada do Deus Supremo, o Deus gnóstico, que às vezes eles chamam de Pai, né? Então, eles tinham um olhar negativo sobre o kenoma. E como fica essa questão se a gente pegar Filipenses capítulo 2 e apresentar aos gnósticos? E falarmos assim, tá bom, vocês são contra o kenoma, mas a raiz de kenoma é a mesma de kenosis, e o apóstolo dizia para termos a mesma mentalidade de Crestus, mentalidade é fronema, tá? A mesma mentalidade de Crestus que esvaziou-se do verbo ekenosen, que tem raiz em keno. Vocês estão entendendo? Que de um lado Paulo falava do esvaziamento e do outro lado os valentinianos falavam contra o esvaziamento? Ou seja, na visão de Paulo, o esvaziamento é algo bom, é algo necessário. Devemos imitar o esvaziamento de Crestus. Mas para os valentinianos, o esvaziamento é algo ruim, representa a ignorância cósmica, representa o vazio cósmico, onde não há gnose, onde a humanidade está em esquecimento. É como se ela estivesse em sono profundo e precisasse despertar através do conhecimento. Isso aqui resume o pensamento ali do autor do Evangelho da Verdade. Então vejam, eu vou colocar só mais um dado para vocês. Salmos, capítulo 24, versículo 1. Do Senhor é toda a terra e a sua plenitude, todo o mundo e todos os que nele habitam. Não é isso que está escrito ali? Ou seja, esse texto está dizendo que ao Senhor, que é Jeová, é o tetragrama, ou então do grego Kyrios, pertence a terra e a sua plenitude. Então, quando a gente olha na Septuaginta, qual é a palavra no lugar de plenitude? É pleroma.
Então, assim, o pleroma no Velho Testamento, ele aparece associado à criação de Jeová, ao cosmos de Jeová. Claro que isso não seria uma evidência para provar que o pleroma ele vem do Velho Testamento. Porque no Velho Testamento aparece pneuma, mas eu acredito que os marcionitas eles ressignificaram o pneuma. Por isso que eu utilizo o pneuma como um aspecto da nova aliança em Crestos. Agora, o pleroma, eu estou demonstrando para vocês que pode sim ser uma palavra contraditória, porque é a oposição da kenosis, de Filipenses capítulo 2, e era utilizada por Jeová no Velho Testamento. Salmo 24, versículo 1. O pleroma pertence a Jeová. Tá? Então aqui não é nada conclusivo, não é a verdade absoluta, é uma reflexão. E por que essa reflexão é necessária? Porque os marcionitas e gnósticos já se habituaram com este termo pleroma. Inclusive eu tenho um vídeo aqui recente no canal, né, sobre o pleroma, analisando como se fosse um aspecto positivo dentro do Novo Testamento, tá? Mas essa leitura do Evangelho da Verdade parece que coloca muitas dúvidas naquilo que a gente acreditava até o momento. Acompanhem a minha reflexão, tá? Então, assim, os marcionitas e os gnósticos se habituaram com essa ideia do pleroma e muitos outros termos gnósticos também, associando esses termos gnósticos aos marcionitas. Eu falo por mim. Até o momento, no canal, eu tenho feito isso. Eu tenho procurado enxergar uma compatibilidade entre o gnosticismo e o marcionismo. Vocês sabem disso. Eu falo isso aqui abertamente. Porém, precisamos ter cautela e talvez este não seja o melhor método para restaurarmos o pensamento de Marcion e principalmente o seu cânon, né? Porque assim, quem nos garante que os gnósticos não estavam simplesmente inventando essas coisas, ou então se eles não teriam sofrido influência do próprio judaísmo, sabe? Porque esse pensamento gnóstico se desenvolveu principalmente ali em Alexandria, no século II. Então ali era um caldeirão filosófico. Ali existia o hermetismo, o platonismo, o judaísmo helenista e o cristianismo primitivo. Então eles pegaram todas essas correntes de pensamento e sincretizaram, ou então sintetizaram, no pensamento gnóstico. Então, assim, eu não estou dizendo que o gnosticismo não presta, ou que esses termos gnósticos não prestam. Não é isso que eu estou dizendo aqui. Eu até acho interessante a gente estudar esses textos gnósticos para adquirirmos mais conhecimento, conhecimento de pesquisa, tá? Mas assim, acho que precisamos ter cautela e precisamos ter a mente aberta. Vejam bem, porque se essa hipótese que eu estou trazendo de que a maioria dessas ideias gnósticas não eram originalmente marcionitas, como os acadêmicos acostumaram-se a pensar, então isso significa que estávamos indo pelo caminho errado. Estávamos tentando encaixar Marcion dentro da escola gnóstica. Então, assim, isso nos mostra duas coisas. Primeiro, temos que ter humildade de reconhecermos o erro e temos que ter a mente aberta para novas informações e novas ideias. E segundo,
isso mostra que não sabemos praticamente nada. Não sabemos praticamente nada sobre Marcion e o cânon de Marcion. Não é que eu, Alex, não sei. Não é que o meu método seja equivocado. Não. Todos nós temos que ter humildade de admitir, não sabemos nada sobre Marcion, sobre o pensamento marcionita, sobre o cânon marcionita. As fontes são muito escassas. Então, assim, é quase como se a gente adotasse uma postura socrática. Porque Sócrates dizia, só sei que nada sei. Tá? Então, assim, isso é apenas um complemento filosófico para a nossa reflexão. Claro que não somos socráticos, né? Mas, enfim, vejam o que eu estou querendo dizer. Não sabemos de nada. Então, temos que dar um passo de cada vez e precisamos, de fato, entender quem foi Marcion. Tá? Como era estruturado o cânon de Marcion. Percebem? Então essa é a primeira parte da reflexão que eu gostaria de trazer. E dando prosseguimento, eu acho que, como eu já disse em vídeo passado, precisamos analisar o cenário do século II com maturidade. Então ali, ao meu ver, existiam 3 correntes principais do cristianismo. Tá? Os católicos, principalmente nas figuras de Policarpo e Pápias, a dupla sertaneja, né? Marcos, discípulo de Pedro, que, segundo os relatos de Eusébio, teria fundado a igreja de Alexandria. Temos os gnósticos, tá? Que se desenvolveram principalmente ali na região de Alexandria, e sob figuras como Valentim, Basílides e os próprios setianos. Tá? E teríamos aí os marcionitas, que ao meu ver seria a corrente mais marginalizada. Os marcionitas eram, sem dúvidas, o grupo mais marginalizado desses 3. Tá? Então, eu vejo dessa forma. E se a gente for ver, teologicamente falando, qual seria a proposta de cada uma dessas correntes? Os católicos focavam muito mais na ritualística do batismo com água, da Eucaristia, dos cultos de adoração a Deus, e muito também na questão da unção, né? A unção pelo Espírito Santo. Até hoje a Igreja Católica pratica o ritual da crisma. Essa palavra crisma vem do grego, tem raiz no grego e está associada ao Cristo. Cristo é o ungido. Percebem? Cristãos são aqueles que foram ungidos pelo Espírito Santo. Por isso não somos cristãos. Somos cristianos porque somos feitos à imagem do grego eikon de Christos. Percebem? Então, assim, os católicos buscavam a unção do Espírito Santo. E aqui eu estou falando da minha visão, né? Isso aqui não é nada oficial. É o panorama que eu enxergo do século II. Os gnósticos buscavam esta salvação através da gnose, que é o conhecimento. Tá? Então, para eles, bastava a pessoa ter conhecimento para despertar de um estado de ignorância, e assim ela teria acesso ao pleroma. Né? Então, me parece uma visão um pouco sem substância, percebem? Eu me pergunto, onde está a parte do esvaziamento, da rejeição da glória, da renúncia ao mundo, né? Igual Crestos no deserto, que o diabo ofereceu todos os reinos do mundo para ele, e ele rejeitou, ele negou. Então, onde está essa parte no gnosticismo? Eu não conheço.
Até onde eu sei, os gnósticos não falam sobre isso. Para eles, o mais importante é a gnose, né? E para os marcionitas, aqui que entra a parte mais difícil. Entendermos qual era o pensamento marcionita nessa questão, acerca dessa questão. Que aqui eu estou chamando de salvação, mas mesmo esta palavra salvação, não sei se ela realmente vem do Crestos, vem do Novo Testamento, né? Ou melhor dizendo, da Nova Aliança, tá? Porque o Novo Testamento foi adulterado, né? A gente sabe disso. Enfim, o que sabemos sobre Marcion é muito pouco, porque o que sabemos sobre Marcion vem dos relatos dos pais da Igreja. Então, através dos relatos dos pais da Igreja, podemos afirmar algumas coisas. Primeiro, que Marcion rejeitava o Deus do Velho Testamento e também rejeitava o próprio Velho Testamento, né? Segundo, Marcion era doceta. Ele não acreditava que Jesus haveria nascido de Maria, ou seja, ele não acreditava no dogma da encarnação de Cristo. Terceiro, Marcion tinha o seu próprio cânon, ou seja, o conjunto de textos que ele considerava a palavra revelada do Pai ou de Crestos, né? Então isso aqui é um elemento muito interessante sobre Marcion, porque ele era um dos poucos hereges, digamos assim, a possuírem o seu próprio cânon, tá? Isso aqui é um elemento muito interessante. Se vocês compararem com os gnósticos, eles não estavam preocupados em estruturar um cânon. Tanto é que Nag Hammadi existem textos de vários grupos gnósticos misturados ali. Setianos, valentinianos, até mesmo a República de Platão foi encontrada ali, o Corpus Hermeticum, que é uma obra da filosofia egípcia, tá? Do chamado Hermes Trismegistus, né? Então, assim, ali existiam vários grupos diferentes. Já Marcion não tinha espaço para todo esse sincretismo. Para ele era o cânon e ponto final. Percebem? Então ele dava muito valor para o Logos. O que é o Logos? É a palavra, né? A palavra de Crestos. Tá? Coisa que hoje os protestantes fazem, né? Mas os protestantes usam essa Bíblia do sistema. Se eles buscassem conhecer a verdade, eles iriam ver que a primeira Bíblia, na verdade, foi a marcionita, que continha o Evangelho de Lucas e as cartas de Paulo, né? Enfim, e outra coisa que podemos saber sobre Marcion através desses escritos é que Marcion rejeitava os falsos apóstolos, que depois foram transformados nos 12 apóstolos da patrística, né? Que seriam os fundamentos, os alicerces da igreja primitiva e da igreja católica, né? Mas assim, pessoal, isso é pouco. Isso é pouco porque como eu faço aquele trabalho de restauração do cânon, de restaurar textos, eu comecei a sentir e a perceber que me faltava um pouco mais de conhecimento acerca do marcionismo. E esse foi um dos motivos de eu ter vasculhado a biblioteca de Nag Hammadi e os textos gnósticos, achando que eles poderiam me ajudar, mas eu acabei percebendo que não, né? Que na verdade o pensamento de Marcion possivelmente estava mais distante dos gnósticos do que a gente se habituou a pensar, né? Então eu percebi que faltava algo. E aqui eu vou trazer esta visão para vocês, né, do que é este algo que estava faltando. Na minha concepção, tá? Isso aqui não é a verdade absoluta, é apenas uma reflexão.
Vocês podem concordar ou discordar, vocês são livres. Então, assim, eu acho que uma das partes centrais do marcionismo é justamente essa questão da kenose, que é o esvaziamento, ou então, em outras palavras, do batismo na morte. E eu já falei isso aqui algumas vezes no canal. Existe um texto de um bispo católico chamado Crisóstomo. Este texto está em sua homilia número 40. E ali ele fala que os marcionitas praticavam o batismo na morte. Então, esta é a única informação que os católicos deixaram escapar. Mas quando a gente tem acesso a essa informação, a gente compara com Romanos capítulo 6. Ali aparece exatamente este termo, batismo na morte. Ou seja, o apóstolo falando que para ressuscitarmos em Cristo, antes precisamos passar por esse batismo na morte, que eu interpreto como o esvaziamento do ego e da psique dentro de nós. Que foi aquilo que o Demiurgo colocou em Adão e sua descendência. A geração psíquica, a geração egoísta que vivia para agradar o seu próprio ego, para alimentar o seu próprio ego. Percebem? Então, como eu não vejo isso nem nos católicos e nem nos gnósticos, isso me leva a pensar que, possivelmente, essa estrutura do batismo na morte e da kenose fosse central no marcionismo. Até porque os marcionitas rejeitavam o Deus do Velho Testamento. E o que ele dizia ali no livro de Salmos? Que ele, o Senhor, é o Rei da Glória. Percebem? A kenose é o oposto da glória. Aquele que passa pela kenose, ele rejeita a glória. Percebem? Ou então Lucas capítulo 9, quando Crestos pergunta aos falsos apóstolos: quem vocês acham que eu sou? E Pedro, Simão, responde: tu és o Cristo, que é o Messias hebraico, né? Porque ele pensava que Crestos seria aquele rei de Israel poderoso e glorioso. E então Crestos responde que Simão não deveria falar aquilo, porque era um erro o que ele estava falando. O que ele estava falando, né? E Crestos fala que ele será rejeitado e perseguido pelos sacerdotes do Arconte e pelos anciãos judaicos. Então, a minha leitura é que isso que Crestos fala é o processo de kenose, é o processo de esvaziamento. Ou seja, ele rejeitou a glória. Ele poderia ter dito: sim, eu sou o Messias, eu sou o Cristo. Eu irei reinar sobre toda Israel e sobre todos os reinos do mundo, que foi o que o diabo ofereceu a ele em Lucas capítulo 4. Mas ele fala: não, essa glória não me pertence. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu vim para proclamar o esvaziamento. Porque é através do esvaziamento que temos acesso ao terceiro céu. Então, isso que eu estou falando aqui tem base no Evangelho de Lucas e nas cartas de Paulo. Existem textos kenóticos ali. E vejam, essa palavra kenose, se eu não me engano, ela só aparece ali em Filipenses capítulo 2, como ensinamento central. Ela até aparece em outras partes, mas assim, ela aparece jogada no texto, como se fosse algo que não tivesse importância. Então, o que eu estou querendo dizer é que é bem possível que os pais da igreja tenham ocultado essa palavra no Novo Testamento. Tenham removido essa palavra, este ensino kenótico, porque para eles não era interessante, porque o catolicismo, ele gira em torno da doxa. Doxa, no grego, significa glória. Então existe até um termo chamado doxologia. São pensamentos e práticas relacionados à doxa, que é a glória de Jeová.
Então, para eles, o ensino quenótico não era interessante. A única parte onde eles mantiveram no texto grego foi em Filipenses capítulo 2, e ainda assim eles ressignificaram o texto. Eles falam que o esvaziamento está relacionado à encarnação de Jesus, que não tem nada a ver. O esvaziamento está relacionado com o batismo na morte. E o batismo na morte, por sua vez, é a negação da árvore da vida, que é a promessa do demiurgo desde o jardim do Éden. O que ele prometeu para Adão? A árvore da vida. Ele colocou a árvore da vida no centro do Éden. E disse para Adão, coma desta árvore. Ou seja, é a promessa de vida e das riquezas terrenas, da glória cósmica. Percebem? Então, assim, eu estou trazendo essa hipótese para vocês de que a espinha dorsal do marcionismo que está faltando pode ser justamente a quenose e o batismo na morte. Tá? Não é a verdade absoluta, é uma hipótese, ok? E se a gente seguir por esta hipótese, seguir por esta linha de estudo, provavelmente a parte gnóstica vai ficando cada vez mais obsoleta. Não estou dizendo que o gnosticismo não presta, que não devemos ler os gnósticos. Não. As pessoas podem ler. Conhecimento nunca é demais. Tá? Mas assim, eu estou contestando essa ideia acadêmica que parece que se espalhou e as pessoas do círculo marcionita repetem isso como se fosse uma verdade absoluta. É a ideia acadêmica de que Marcion foi um protognóstico. Ou seja, ele teria precedido os gnósticos e influenciado os gnósticos. Pode até ser que ele tenha influenciado os gnósticos em alguma parte, né? Mas não quer dizer que Marcion preparou o terreno para o gnosticismo, né? Como se ele tivesse sido um patriarca do gnosticismo. Não. Eu posso estar enganado, obviamente, mas, como eu disse, eu fiz o trabalho de ir lá, ler os textos gnósticos, e, na minha opinião, aquilo não é marcionismo, tá? Só estou dizendo isso. Eu acho que o marcionismo ele puxa muito mais para a parte do esvaziamento, a parte do amor, que em grego é ágape, a parte da bondade, que poucos sabem, mas a palavra bondade aparece nas cartas de Paulo. E em grego é Krestotes. Olha só. Krestotes, pessoal. Palavra relacionada com Krestos. E a palavra Krestos também aparece no Evangelho de Lucas, capítulo 6. Se eu não me engano, versículo 35. Ou seja, a palavra Krestos não aparece apenas no achado arqueológico de Deir Ali, na Síria. Não, ela está no próprio Novo Testamento. Krestos, segundo o texto da patrística, dizia que Deus é Krestos. Deus é Krestos até para com os maus e ingratos. Ou seja, Deus é bom até para com os maus e ingratos. Podem olhar no original grego, a palavra ali é Krestos. Romanos capítulo 2. Ali é um texto sobre metanoia. E o apóstolo está dizendo o quê? Ali não fala exatamente sobre quem ele está falando, mas vamos supor que sejam os judeus, ou então os falsos apóstolos, tá? Ele está dizendo que os judeus ignoram a bondade de Deus. Ou seja, eles não querem saber da bondade de Deus. Eles ignoram que a bondade de Deus leva a eles à metanoia, que eles traduziram como arrependimento. Não é arrependimento, é a mudança da mente. E aí eu lhes pergunto, qual era a palavra no original grego, no lugar de bondade? Krestotes. Então assim,
O Crestos está no próprio original grego do Novo Testamento, né? Mas é isso, eu acredito que o ensino marcionita, o logos marcionita, era muito mais voltado para essa parte prática, né? Da bondade, do amor, entendeu? E isso tira um pouco da hipocrisia dos religiosos, porque os religiosos querem o quê? Adorar a Deus, cultuar o Deus Jeová. Mas quando eles saem do templo, eles tratam mal as pessoas, eles têm pensamentos malignos acerca das coisas, né? A mesma coisa talvez aconteça com os gnósticos. Eu não estou falando que seja assim, porém, é uma reflexão válida. Será que todo esse conhecimento acerca do pleroma e dos aeons superiores, será que isso não é algum tipo de vaidade intelectual? E esta vaidade intelectual, ao invés de aproximar do Pai, ela afasta do Pai? Porque o Pai chama os humildes, os pobres. Não é isso? Então são apenas reflexões. Precisamos tomar cuidado com os cultos em adoração a Jeová e com a gnose elitista, a vaidade intelectual. Tá? Mas é claro que isso são apenas reflexões. Cada um é livre para pensar como quiser e realizar os seus próprios estudos e pesquisas. E para finalizar, outra parte que eu considero importante para restaurarmos o cânon marcionita é sim o original grego. Tá? Fazermos a leitura do original grego e então, parte a parte, versículo a versículo, perícope a perícope, né? Perícope são pequenos textos que contêm narrativas ou então ensinamentos. Tá? É uma forma de dividir os textos, ao invés de dividir por capítulos, percebem? Então são as perícopes. Então, obviamente que nem todos vão querer se aprofundar no grego, tá? Isso é mais para quem deseja restaurar o cânon, tá? Então, assim, eu estava fazendo agora há pouco um exercício com a própria inteligência artificial, né? De restauração de texto. E eu pedi para ela me jogar ali textos aleatórios do Evangelho de Lucas ou das cartas de Paulo, e estávamos restaurando Romanos capítulo 8. E qual foi a proposta dessa vez? Foi justamente olhar para o original grego. Então, eu fiz tanto a restauração do original grego quanto do texto traduzido para o português. Tá? Então, eu não domino a língua grega, tá? Eu sou iniciante nessa área. E isso não é puro... não é vaidade de erudito, nada disso. É porque o grego, a estrutura do grego, a gente tem muito mais clareza quando a gente lê o grego do que quando a gente lê o português. Porque quando você lê o grego, você está olhando diretamente para o autor do texto, né? Que no caso aqui seria o apóstolo. Então a gente vê a estrutura de frases que ele elaborou, né? A rítmica com a qual ele escrevia, a cadência, os termos-chave que ele utilizava, percebem? Ou seja, a própria forma de ele se comunicar em sua escrita, ela carrega uma essência, ela carrega uma personalidade própria, né? Então, olhando este bloco de texto em grego, fica mais fácil da gente ver onde era o apóstolo e onde era o interpolador católico. Ou seja, onde estavam os enxertos e as adições e as adulterações, percebem? Mas eu estou iniciando nesse estudo. Eu quis trazer essa reflexão porque as pessoas que ouvem o canal, podem ter pessoas que tenham também o interesse de restaurar o cânon.
E aqui vai ficando como um arquivo intelectual e reflexivo da minha parte para as pessoas que ouvem e que no futuro se empenharem em restaurar o cânon. Então, assim, 2 pilares que eu estou trazendo aqui, que eu acho que ainda estão faltando para o método de restauração. O primeiro deles, vou repetir, é a quenose e o batismo na morte. Se pegarmos essa teologia, ela explica muita coisa do que está ali no texto do Evangelho de Lucas e das cartas de Paulo. Ela nos ajuda a reconstruir textos que foram extremamente adulterados pelos pais da igreja. Tá? Porque a gente sabe que vários textos eles realmente modificaram muita coisa. Então, assim, se a gente tiver essa visão quenótica do texto, provavelmente muitas passagens serão restauradas. Tá? E antigamente eu estava buscando essa visão na gnose, ou seja, nas ideias gnósticas, nos termos-chave utilizados pelos gnósticos. E talvez eu estivesse enganado. Talvez o caminho não seja por aí. Como eu expliquei a questão do pleroma. Será que o pleroma realmente era marcionita? Porque aparece em Gálatas capítulo 4, Efésios capítulo 4, Colossenses aparece mais de uma vez. Mas agora eu tenho minhas dúvidas, porque o pleroma ele é a antítese da quenose. Ou seja, precisamos escolher. Ou vamos estar do lado da quenose ou do pleroma. Tentar encaixar as duas visões como se elas fossem uníssonas e estivessem dizendo a mesma coisa, eu acho um erro. Eu acho praticamente impossível. Por isso que eu prezo tanto pela coerência. Muitos aí devem achar que somos radicais, porque não aceitamos várias palavras do texto, né? Por exemplo, santidade, justiça, pecado, tudo isso aí, eu venho aqui e falo, isso aí é mentalidade do Velho Testamento. Né? A própria palavra Deus, as pessoas precisam ter um Deus. Pessoal, Deus vem lá do Velho Testamento. Está lá, tanto no hebraico quanto no grego. No grego aparece Theos, né? Então, assim, existe mesmo esse Deus do Novo Testamento? Será? Outra reflexão que as pessoas precisam fazer. O marcionismo, ele é teocêntrico? Ele coloca Deus no centro? Ou ele coloca talvez Crestos no centro? Será que o marcionismo não está muito mais... Ele não pende muito mais para a ontologia, que é a transformação interior? Através da imagem de Crestos, do grego eikon, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, Romanos capítulo 8, versículo 29, são textos que falam sobre a eikon de Crestos, ou seja, a imagem de Crestos foi feita para nós exemplo, ou seja, a nova humanidade, a nova criação, que é pneumática, que recebe o pneuma e através do pneuma a psique é mortificada. Romanos capítulo 8. É justamente o que eu estava estudando e restaurando agora há pouco. Então, assim, é difícil. Eu concordo que é difícil. O marcionismo tem fontes escassas. Mas precisamos manter a coerência interna, tá? E esses 2 pilares que eu estou trazendo para que os irmãos e as irmãs reflitam. O batismo na morte, somado à quenose, e o outro pilar qual seria? O texto em grego. Tá? O texto em grego. Não estou dizendo para ninguém se tornar erudito em grego. Tá? Sei que é algo difícil estudar o grego. Tá? Mas é como eu estou explicando. Os blocos de texto grego são muito melhores para entendermos a escrita do autor, para entendermos quem estava escrevendo o texto, qual era a intenção da escrita,
do que o texto traduzido. Tá? E isso eu falo por experiência própria. Eu estava, até o momento, restaurando os textos utilizando, por exemplo, o grego interlinear. Daí você tem o texto grego e do lado você tem o texto em português. E aí você vai comparando palavra por palavra e eu estava focando em termos-chave, né? Porém, eu começo a perceber que este método pode sim estar equivocado. Porque o importante não são os termos-chave. Eles até são importantes, mas são insuficientes para reconstruirmos o bloco inteiro do texto. É muito melhor a gente focar nas perícopes, como eu estou dizendo. Ou seja, blocos de texto onde a gente vai vendo qual parte do texto é dissonante, qual parte do texto traz ideias confusas, estranhas, diferentes do vocabulário do apóstolo. Quais partes do texto são redundantes, porque sabemos que os textos adulterados, eles muitas vezes são redundantes ao resto do texto, ao restante do texto. Então a redundância é algo estranho dentro das cartas do apóstolo, né? O apóstolo não era redundante, ele tinha uma linguagem direta, incisiva. Então tudo isso a gente só vai percebendo com a experiência, através da leitura, através dos estudos, tá? É isso que eu queria deixar aqui para vocês. E uma mensagem final é que este canal não é contra o estudo de nenhum irmão ou irmã. No sentido de que eu não estou aqui dizendo para vocês acreditarem em mim como se eu fosse um tipo de líder religioso e que vocês não devem ler a Bíblia católica ou então os textos gnósticos. Na verdade, eu incentivo que vocês leiam. Eu incentivo vocês a lerem e pesquisarem. Tá? Mas não fiquem presos a isso. Não aceitem as coisas como dogmas. Tenham uma mente aberta para as coisas. E, se quiserem, podem seguir, de certa maneira, o método que eu estou trazendo aqui, que eu estou propondo aqui. Né? Eu não estou impondo, eu estou propondo. Então, vocês podem sim refletir acerca do que eu estou dizendo. Tá bom? Então é isso. Fiquem na graça de Crestos e até a próxima.